Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje falaremos sobre Grécia Antiga, na verdade, hoje vamos iniciar uma playlist de alguns vídeos sobre a Grécia Antiga. Neste primeiro vídeo falaremos sobre a geografia, a economia e a cultura dos gregos antigos. Os gregos que nos ensinaram a filosofia, que nos deixaram a democracia, que nos deixaram essas duas grandes maneiras de viver, de conviver, de entender a nossa existência, a nossa vida. Bem, comecemos então por localizar a Grécia. A Grécia é um país que está em uma península, na Península Balcânica. O que é uma península em geografia? É um braço de terra, uma ponta, um braço de terra que sai de um continente. Portanto, um lado dele está grudado no continente e outros três estão cercados por mares, por oceanos. No caso da Península Balcânica, onde está a Grécia, há três mares que cercam essa região. Um é o Mar Egeu, quando você olha no mapa da Grécia, ele está do seu lado direito. O outro é o Mar Jônico, está do seu lado esquerdo. E por fim, lá embaixo, mais ao sul, o Mar Mediterrâneo, o maior deles. Enfim, três mares, Egeu, Jônico e Mediterrâneo, cercando a Península Balcânica, onde está a Grécia. Acontece que na ponta da Grécia, lá na pontinha, existem duas outras penínsulas bem menores. Essas duas penínsulas menores que estão na ponta da Grécia formam uma mão. A Grécia está na ponta da Península Balcânica e na ponta da Grécia tem mais duas penínsulas que formam, como eu disse, uma mão. O dedão é a Península Ática e o Peloponeso, ou melhor, a palma da mão é a península chamada Peloponeso. Ática e Peloponeso, duas penínsulas, dois braços de terra que estão na ponta da Grécia, a Grécia que está ligada à Península Balcânica. Por que essas penínsulas são importantes, essas menores? A Península Ática, o dedão, e a Península Peloponeso, a palma da mão, porque nelas se localizam Atenas e Esparta, as duas grandes cidades gregas, as mais famosas cidades gregas da Grécia Antiga, da história. Enfim, Atenas está na Ática, no dedão dessas duas penínsulas, e Esparta está no Peloponeso, na palma da mão. Enfim, a Grécia Antiga ela está dividida em 4 ou 5 regiões. Primeiro, existe a Grécia continental. A Grécia continental é a Grécia que está grudada no continente europeu, que está em cima da Península Balcânica. Essa é a Grécia continental, a Grécia que está grudada na Península Balcânica. Existe também, e aí para alguns autores, a Península da Ática faz parte dessa Grécia continental. Para outros, a Península da Ática já faz parte da Grécia peninsular, da Grécia que está nessas penínsulas da ponta. Vamos lá. Essa Grécia peninsular, para muitos professores de história, historiadores, essa Grécia peninsular ela é formada pela Península Ática, o dedão, onde está Atenas, e a Península Palma da Mão, Peloponeso, onde está Esparta. Essa seria a Grécia peninsular. Para muitos historiadores, a Grécia peninsular só é a península do Peloponeso, onde está Esparta, a palma da mão. Sendo que a Grécia do dedão, da Península Ática, seria a Grécia continental, estaria grudada no continente, considerada Grécia continental. Enfim, Grécia peninsular, Grécia continental, que está grudada no continente, e vem mais 3 outras Grécias: Grécia asiática, Grécia insular e Grécia chamada Magna Grécia. O que é a Grécia asiática? Os gregos conquistaram na antiguidade regiões próximas à Turquia, regiões na Ásia Menor. Lá estava a Grécia asiática, que não existe mais. Os gregos conquistaram o sul da Itália e ali formaram a Magna Grécia, que não existe mais, hoje é só Itália. E os gregos também têm a Grécia insular, que são as ilhas que até hoje existem, é claro, ilhas do Mar Egeu, Mar Jônico e Mar Mediterrâneo. Por exemplo, a ilha de Creta, no Mar Mediterrâneo, uma famosa ilha.
Falaremos mais dela no terceiro vídeo, onde explicaremos os períodos de formação da Grécia, pré-homérico, homérico, clássico, arcaico, por aí se vai. Bem, continuando aqui, Grécia continental, grudada no continente europeu, em cima da península balcânica. Grécia insular, Grécia peninsular, é a Grécia das penínsulas do Peloponeso, onde está Esparta, e da Ática, onde está Atenas, na ponta da Grécia. Essa Grécia peninsular, das penínsulas, para muitos historiadores, só é a Grécia do Peloponeso, tá? Depois a Grécia insular, a das ilhas, e a Magna Grécia do sul da Itália, e a Grécia asiática próxima à Turquia. Essas são as 5 Grécias. Bem, economia grega. O solo grego é, em média, 80% formado por montanhas, altas montanhas. Entre essas montanhas, que formam 80% do solo grego, há 20% de vales. Regiões mais baixas, montanha, vale no meio. São nesses vales que as cidades gregas foram formadas. Vales com terras férteis, terras usadas para uma agricultura baseada em 3 grandes produtos: o azeite, o vinho e o pão. Cultura, então, a agricultura da oliveira, de onde se extrai o azeite, videira, de onde se extrai a uva, e também trigo, de onde se tira o pão, de onde se faz o pão. Enfim, nesses mesmos vales de terra fértil, os gregos praticavam pastoreio, com rebanhos de ovelhas e cabras, dos quais extraíam carne, leite, couro e lã. Enfim, eram grandes pastores e grandes agricultores, com a sua produção principal nesses produtos que eu falei, fundamentada nesses produtos que eu falei, tá? A Grécia Antiga, como vocês perceberam, está cercada por água salgada, por mares, portanto a pesca sempre foi uma atividade econômica muito importante para o sustento desse povo. A pesca marítima, a pesca de frutos do mar. Outra atividade importante foi o comércio, por 2 razões. Primeira, os gregos estão de frente para grandes mares. O mar Mediterrâneo liga a Grécia, Europa, África, Ásia. Enfim, é um espaço onde povos fazem trocas comerciais, usando esse território, usando o mar, usando navios. Os gregos então aprenderam rapidamente a fazer o comércio pelo mar. Outra razão para esse comércio grego ser muito forte, rico, é simples de entender. Os gregos tinham uma agricultura fraca, portanto precisavam complementar a sua alimentação, precisavam fazer mais trocas comerciais para adquirir outros produtos que não conseguiam fabricar, que não tinham como fabricar. Exemplo disso, os gregos trocavam, por exemplo, o seu trigo. Não, o seu trigo não é um exemplo interessante. As suas cerâmicas. Os gregos trocavam as suas cerâmicas, eram bons ceramistas, né? Os seus vasos, suas estátuas, as suas peças de cerâmica, de argila, trocavam a sua cerâmica por tecidos vermelhos que vinham lá da Fenícia, que vinham do Líbano, tá? Ou trocavam essas cerâmicas, por exemplo, pelo algodão ou pelo linho, excelentes tecidos do Egito, que também fabricava trigo. Se o trigo grego não era suficiente para alimentar a sua população, a cerâmica grega era trocada pelo trigo do Egito, por exemplo. É só um exemplo simples de como o comércio foi importante para os gregos. Enfim, solo rochoso, vales, montanhas, comércio marítimo, agricultura de azeite, vinho e pão, pastoreio, península para cá, península para lá. Essa é, em resumo, a geografia e a economia grega, economia que era baseada muito em escravos. Os gregos conquistavam escravos de outros países, ou conquistavam escravos dentro do seu próprio território. Isso por quê? E aí vem o fato que vamos explicar mais na segunda videoaula. As cidades gregas não eram unidas. A Grécia Antiga não era um país há 2.500 anos. A Grécia Antiga eram mais de 400 países. Isso por uma razão simples. Lá havia mais de 400 cidades. Todas estavam isoladas uma da outra. Cada uma estava em um vale, em uma região mais baixa, cercada de montanhas. Isso falando de modo bem resumido e bem simples.
Portanto, as cidades estavam isoladas, não tinham muita comunicação entre si. Logo, elas desenvolveram uma forma de governar chamada cidade-estado. Ou seja, cada cidade era como se era um país, era um estado, mandava em si mesma, tinha suas próprias leis, seus próprios governos. Cada cidade era um país, porque uma não se comunicava com a outra. Os gregos só se uniam quando chegava um inimigo externo. Aí eles se uniam para descer a porrada nesse inimigo externo, como foi o caso dos persas, tá? Por exemplo. E vamos explorar isso, explicar isso com mais detalhes em próximos vídeos. Enfim, nessas cidades-estado, os gregos usavam muito a mão de obra escrava. Uma cidade-estado invadia a outra, conquistava escravos da outra. Quando um grego devia e não conseguia pagar a sua dívida, ele era transformado em escravo. Ou quando um grego nascia filho de um escravo. Enfim, nascer filho de escravo, não conseguir pagar suas dívidas ou então ser capturado em uma guerra. Eram as três formas de você se tornar um escravo. A escravidão era muito forte na economia grega. Em Esparta, por exemplo, a cada uma pessoa livre havia 6 escravos trabalhando para ela. Em Atenas, a cada uma pessoa livre havia um escravo trabalhando para ela. Tá? Um terço, ou então nós temos aí pelo menos em cada cidade grega um terço da população escrava. Tá? Em alguns casos, repito, como em Esparta, para cada um homem livre nós tínhamos 6 escravos, 5, 6 escravos. Cultura, que significa comportamento. Os gregos inventaram a filosofia. O que é a filosofia? Todos sabem daquela explicaçãozinha mais comum, mais simples, né? Philos significa, é uma palavra grega, significa amizade. E sofia significa sabedoria, conhecimento. Filosofia seria a amizade pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento. Mas vamos entender isso de modo mais rico, mais completo, tá? Mais profundo. Há 2.500 anos as cidades gregas eram grandes em sua maioria. Eram cidades como Atenas, com mais de 100 mil, 200 mil habitantes. E nessas cidades gregas havia muito contato com outros povos. Essas cidades, como eu já falei, faziam comércio marítimo, comércio com o Egito, comércio com a Fenícia, comércio com os hebreus, comércio com os africanos. E quando você conhece uma pessoa diferente de você, que vem de outro lugar, que se comporta, se veste de outro jeito, que reza para outros deuses, que tem uma outra religião, que tem uma outra forma de vida, você passa a refletir mais sobre a sua forma de vida. Você passa a fazer essa comparação. O outro é diferente de mim, então até que ponto vai essa diferença? Quem vive melhor? Quem vive pior? Enfim, são reflexões que você faz para tentar entender o outro e acaba entendendo mais sobre você mesmo. Então isso ajudou os gregos a desenvolverem a reflexão sobre eles mesmos. E vivendo em cidades grandes como Atenas, já disse, tinha entre 100 e 200 mil habitantes, os gregos não podiam só rezar para os deuses ajudá-los. Não, havia problemas nas cidades que eram resolvidos com discussão, com diálogo, com reflexão. Por exemplo, a água não está chegando de tal rio a tal bairro. Por que não está chegando? Porque os dutos se romperam. Os dutos, as construções que carregam a água do rio até aquele bairro, até aquela região de agricultura, esses dutos se estragaram. Ou então os gregos estão produzindo pouco trigo, precisam comprar mais trigo, e aí o governo grego, da cidade grega, vai lá e faz um acordo com o governo do Egito para fazer essa troca da cerâmica grega, por exemplo, com o trigo egípcio. Isso daí, então, é uma forma de você resolver um problema da sua vida, a falta d'água, a falta de comida, a falta de pão, não só apelando para os deuses, mas também apelando para a reflexão, a razão. Eu vou rezar para pedir que a montanha vire terra, ou para pedir que o trigo nasça na montanha, ou eu vou negociar a minha cerâmica com o trigo egípcio, tá? Enfim, os caras começaram a refletir sobre como mudar a sua própria vida, melhorar a sua própria vida nas cidades, usando a reflexão e não apenas a religião. Os caras usavam muito a moeda, uma invenção lá dos mesopotâmicos, e quando eu falo moeda eu quero dizer dinheiro. E aí vem uma sacada interessante, tá? Quando a primeira forma de comércio era chamada de escambo, ou troca in natura. Troca in natura, eu troco um produto por outro, troca in natura.
ou simplesmente escambo. Acontece que o escambo tem um problema. Se eu vou a uma feira com 20 melões e eu não consigo trocá-los, eu não posso guardar os meus 20 melões. E se alguém quer melão, mas quer um só, ele não pode comprar os meus 20 melões, porque ele tem 20 quilos de fígado, por exemplo, e eu quero só 1 quilo de fígado. Então ele vai ficar com os 20 quilos de fígado dele, eu vou ficar com os meus 20 quilos de melão, ou nós vamos trocar 1 quilo de fígado dele por 1 quilo de melão meu, mas o que ele vai fazer com o resto do fígado, o que eu vou fazer com o resto do melão? O dinheiro facilita muito essa troca. Por quê? Se eu produzo 20 melões, eu vou à feira e troco esses 20 melões por dinheiro. Esse dinheiro eu posso guardar. Guardando esse dinheiro por 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu posso ir a qualquer lugar e comprar o que eu quiser com ele. Eu posso comprar fígado, eu posso comprar um tênis, eu posso comprar uma casa. Por uma razão simples, o dinheiro ele pode ser trocado por qualquer coisa. Agora, se você produz melões e vai trocar os seus melões por outros produtos, você quer trocar os seus melões por uma mesa. Você talvez não ache ninguém que troca uma mesa da sua casa por melões. Mas você vai achar, se você tiver dinheiro, você vai a qualquer lugar e vai achar alguém que venda a sua mesa, ou troque a sua mesa por dinheiro. O dinheiro facilita as trocas. Só que o dinheiro exige uma razão mais complexa, um pensamento mais complexo, mais profundo, mais inteligente. Por quê? O dinheiro basicamente é fingir, fazer de conta que um pedaço de moeda, de metal ou um pedaço de papel vale uma mercadoria, vale o trabalho que você teve para fazer aquela mercadoria, vale o trabalho que outro teve para fazer aquela mercadoria. Isso é um acordo que nós fazemos, tá? Um faz de conta que funciona muito bem. Fingir que um pedaço de moeda ou um pedaço de metal, um pedaço de dinheiro, de papel, valem pelo trabalho das pessoas, pelas mercadorias que elas fazem, tá? Isso ajuda a gente a trocar de modo mais rápido aquilo que fazemos, aquilo que produzimos. Enfim, só que isso exige então essa inteligência para participar desse faz de conta, tá? Isso se chama abstração, né? Ter a capacidade de imaginar que uma moeda, uma criança, por exemplo, não tem essa capacidade tão desenvolvida quanto o adulto. Se você dá a uma criança uma nota de 200 reais e diz a ela, eu troco essa nota sua de 200 reais por 2 notas de 2 reais. Ela vai trocar porque um pedaço de papel vale menos que 2. Ela não tem a inteligência, a abstração desenvolvida para perceber que o papel dela vale 100 vezes mais, ou melhor, 50 vezes mais que os seus 2 papéis de 2 reais. Você engana ela. E os gregos tinham uma abstração e uma inteligência muito desenvolvidas, tá? E aí desenvolveram então a filosofia, que é uma forma de observar o mundo, de refletir sobre o mundo, de pôr em dúvida as coisas que os outros falam, que os pais, os avós falaram, que a tradição diz que é para ser assim. Filosofar é discutir, é comparar as ideias, é trocar ideias e assim buscar a verdade e a felicidade, uma vida mais feliz. Dou um exemplo concreto disso, Aristóteles. Ele dizia, para você ser feliz, você tem que seguir uma verdade. A felicidade vem da justa medida. O que é justa medida? Justa medida significa equilíbrio. Imagine um copo, tá? Esse copo de café eu tomava agora há pouco. Uma medida injusta seria muito pequena ou tão grande que a água do copo transbordaria, ou o café. O que é uma justa medida? É uma água que não é nem pouca e nem muita, ela preenche o copo todo justamente, né? Equilibradamente, nem mais e nem menos do que cabe no copo. Enfim, então Aristóteles dizia que na vida temos que ter a justa medida. 2 exemplos simples, comer e jogar Free Fire. Se você comer demais, tudo e não controlar o que você come, você vai sofrer com a obesidade e com todos os problemas que ela causa, por exemplo, vários tipos de câncer, dificuldade de locomoção, infarto, AVC. Agora, se você deixar de comer tudo que você gosta, tudo do qual você gosta, você irá sofrer a fome, a sensação da fome. Você irá se entristecer porque tem vontade de comer aquilo e não quer engordar. O que é justa medida? É você comer aquilo do qual você gosta, mas em quantidade menor, e praticar exercícios físicos.
Se você fizer isso, você está praticando uma vida equilibrada, irá ter a felicidade de comer o que você quer, mas não irá sofrer com o exagero da obesidade. Jogar Free Fire. Se você jogar 24 horas por dia, 20 horas por dia, 16 horas por dia, você irá perder sono, perder saúde, irá perder a amizade de muitos amigos, irá perder o seu ano escolar, irá perder a sua namorada para quem você não dá mais atenção e carinho, o pé de pano vai te passar uma rasteira, você irá perder a vida social. Irá perder contato com a sua família, enfim. Agora, se você não jogar Free Fire, não jogarei, isso é coisa do demônio. Isso não é solução para Aristóteles. Ele diria, aproveite a experiência de adrenalina, disputa, competitividade, diversão que o Free Fire oferece, mas controle-se. Tenha horário para o Free Fire, tem horário para a namorada, tem horário para o futebol com os amigos, tem horário para a escola, para o estudo, para a tarefa de casa, para tudo. Religião. Os gregos eram politeístas. Politeísmo significa muitos deuses. Poli, muitos, teísmo, deuses. E o politeísmo grego era antropomorfo. O que significa antropomorfo ou antropomorfismo? Morfismo, forma, antropo-homem. Os deuses gregos tinham a forma humana, mas não só tinham a forma humana, uma cabeça, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, enfim, 2 braços, 2 pernas. Não só tinham forma humana, mas tinham características humanas, comportamentos humanos. Os deuses gregos geralmente representavam ou a natureza, raios, trovões, o mar, Poseidon, o mar, enfim, mas também representavam características humanas, comportamentos humanos. Afrodite, a deusa do amor sexual, do amor entre homem e mulher, do amor sexual, repito. Afrodite era a deusa desse amor. Apolo era o deus da harmonia, do controle, do planejamento, tudo planejado, tudo controlado, refletido. Dionísio era o deus da festa, da bagunça, da bebida, dos vícios. Enfim, cada deus representava uma coisa humana, um comportamento humano, mais certo, mais errado para nós, isso não importa, mas era assim que funcionava. Os gregos, então, eles eram antropocêntricos. Antropo significa homem e centrismo ou cêntrico significa no centro. Para eles, o homem era um ser muito importante, muito capaz de construir cidades, capaz de encontrar a verdade, a felicidade sobre a sua própria vida. Então, os deuses eram vistos como seres humanos com uma única diferença, eram eternos, tá? Essa era a maior diferença entre os deuses e os homens. Os deuses eram eternos, os seres humanos eram mortais. Isso porque os deuses tinham a forma humana e tinham comportamentos humanos, tinham ciúmes, amavam, gostavam de festa, gostavam de planejar, enfim, como nós seres humanos. Isso era uma diferença em relação aos povos que nós já estudamos. Para os egípcios e mesopotâmicos, os deuses eram antropozoomórficos. Antropozoomorfismo. Antropo, homem, zoo, animal, morfismo, forma. Os deuses tinham forma de animal e ser humano, eram misturados. Formas humanas e animalescas e naturais. Para os gregos, não. Os deuses eram antropomórficos, tinham só formas humanas. Por fim, finalizando a aula, os gregos inventaram a democracia. Isso quer dizer o quê? Para eles inventaram a palavra política. A palavra política significa uma maneira correta de viver na polis. A arte, a técnica, a sabedoria de viver na polis. É isso que é política. A sabedoria de viver na polis. E o que é polis, professor? Polis é cidade. Cidade em grego. Política, então, é a arte de viver na cidade, é a sabedoria, a inteligência de viver na cidade. E os gregos pensavam, o povo, que em grego significa demos, o povo, ele deve decidir sobre o seu destino. Os gregos não acreditavam, geralmente, em um rei que se dizia Deus. Para os egípcios, o faraó era o deus Ra, o deus Sol na terra. Para os gregos, esse papo não colava. O rei era um homem como os outros quaisquer. Todos os homens são iguais e têm a capacidade de pensar. Então os gregos diziam, vamos dialogar, discutir, vamos fazer a dialética, o diálogo. E por meio dessa ação em que falamos, damos nossas opiniões, ouvimos a do outro, nós chegamos a uma decisão que vai melhorar a vida da polis. Isso era a política para os caras. E isso era a chamada democracia. Cracia vem de kratos, significa poder, kratos. Demos significa povo, demos, kratos, o poder
vem do povo, o Kratos vem do Demos, então o poder vem do povo que dialoga, ninguém é melhor que ninguém. Os gregos amavam o diálogo, acreditavam que a casa é um espaço importante, mas um espaço importante para a gente comer, dormir, namorar, descansar, distrair. Só que comer, descansar, namorar são coisas que todos os animais fazem. Agora, o que fazia o ser humano ser humano mesmo, o que era top, a ação humana mais top era feita fora de casa, era a ação feita, era a vida feita lá entre os outros. Os gregos chamavam de ágora, os atenienses chamavam de ágora, acento no A, a praça central onde todo mundo podia conversar, dialogar, expor sua opinião para a melhoria da polis, da cidade inteira. Essa foi a grande invenção dos caras. Veremos um pouco mais sobre democracia na próxima aula, muito mais aliás. Veremos sobre o militarismo da sociedade espartana. Por enquanto eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Está um baita calor aqui, espero que não esteja aí nesse momento. Até a próxima. Muito obrigado.